prazer, é um enorme prazer eu estar aqui com vocês. Eu sou psicóloga, sou terapeuta comunitária e amo trabalhar em grupo. Então, esse é um momento assim, muito especial para mim, é uma oportunidade maravilhosa, é muito gratificante para mim, viu, gente? Então, obrigado por vocês que convidaram e vocês que estão aqui fazendo acontecer. Porque se vocês não tivessem ouvido, como fala? A minha avó falava assim, curtindo o convite, mas não é essa palavra, aceitado o convite, aí esse evento não poderia estar acontecendo, não é verdade? Então, muito obrigada a cada um de vocês, que é uma pessoa muito especial, tá? Minha gratidão. Como eu disse assim, isso aqui não é uma palestra, isso é compartilhamento de experiência. E o tema é o impacto do meio ambiente na nossa saúde. E para que isso aconteça com sucesso, então eu gostaria de convidar vocês, de pedir a permissão de vocês para ir fazer uns combinados. É coisa muito simplesinha, eu tenho certeza que todos vocês já fazem. É só mesmo um lembrete, né? O primeiro é silêncio. Então todo mundo vai ter que ficar caladinho para falar nada? Não, não é assim não. Tem que falar, porque você roda de conversa e conversar, né? É para fazer silêncio na hora que o outro estiver falando. Tá? Então quando um está falando, nós vamos ficar caladinhos, escutando. Mas não é só calado, não é escutando, chama de escutativa. Eu estou prestando atenção se aquilo que o outro está falando, que tem a ver com a minha vida. Né? E eu vou ter a certeza de quando eu abrir a minha boquinha para falar, todo mundo vai escutar. Né? Não é isso? Então, o segundo combinado é o seguinte: nós falamos que nós vamos tratar aqui de compartilhamento de experiência, né? Então, nós vamos falar na primeira pessoa, pronome eu. Sempre que eu abrir a minha boquinha, a primeira coisa que eu vou falar, eu fiz assim, eu penso assim, eu gosto assim, aconteceu assim comigo, né? Porque é assim mesmo que eu conto as minhas histórias, aquilo que aconteceu comigo, não é verdade? O terceiro combinado, não dá conselho. Nas nossas rodas, a gente não dá conselho, porque não precisa. Se eu posso contar a minha história e falar, eu chego e falo para a Rosângela, né? Chego para a Rosângela, você passou por isso? Eu tenho experiência nesse sentido, assim, olha, faço só eu. Eu não vou dar conselho, Rosângela faz desse jeito. Não, eu vou contar para a Rosângela a minha experiência. E aí, se você achar que a minha experiência, você pode tirar um pontinho dela, né? Aí você tira, mas eu não dei conselho para você, eu só contei. Você aproveitou o que você quis, né? Aqui também não é lugar de julgamento, que muitas vezes o outro está falando e eu estou ajudando. Nossa, mãe, ele está falando que ficou triste porque o cachorrinho demorou. Ó, como é que ele disse? Não, ele ficou triste, você falou que ficou triste porque o cachorro morreu, né? E eu não fico triste, eu não fiquei triste porque a minha mãe morreu. Não é? A experiência é minha com a mãe, a experiência do cachorro é dele e eu não posso. Né? Não tem que estar certo ou estar errado. Eu não posso julgar. É uma lei cristã, né, gente? Não julgar. E aqui também nós não estamos aqui para fazer palestra e fazer sermão, porque nós estamos aqui para compartilhar experiências, né? E um combinado que eu acho maravilhoso, muito bom mesmo. Aqui nós vamos combinar que nós vamos respeitar a história do outro, a fala do outro, aquilo que a senhora trouxer para contar para nós, que é a nossa pérola, que vai fazer a nossa roda acontecer. Então nós vamos receber, imagina
combinar, se vocês pudessem, deixar o celular no silencioso e melhor nem desligar. Gente, já passei tanta vergonha em reunião que eu esqueço de desligar meu celular quando eu assusto. Tem vezes que eu até peço as pessoas para desligar e esqueço meu. Nossa Senhora! Então, porque é uma coisa que atrapalha muito, né? Na hora de estar falando, tá ali no celular, né? Isso. Então, eu queria que nós vamos ficar aqui. Nós vamos ficar perto da Marlene, porque Marlene tem dificuldade de pé, né, Marlene? Então, nós vamos ficar perto da Marlene e vamos fazer uma roda aqui. Então, vocês que estão lá, vamos ficar aqui mais perto para fazer uma roda. Tá? Nós vamos ficar aqui, nós vamos cantar, gente. E vamos.
aqui, senta aqui. Vem, Mané, senta aqui, entra na roda. Então, esse monte, esses homens velhos, mulher velha aí, tudo cantando, rodinha virou, canoa virou, se pra lá, se pra cá. Eu estou vendo todo mundo uma farinha boa ali, ó. Uma hora dessa, aí tem gente que está lá em casa, aí com as perninhas pro ar descansando, e amanhã o negócio pega feio, e aí está todo mundo de brincadeira. Quem entendeu de valor que no meio ambiente é coisa séria. E nós também se virem para lá, se virem para cá. Como é que vocês estão? Como é que foi para vocês ficar de dancinha aí? Foi delícia? Delícia? Foi legal? Quer ver? Ó, Então, gente, Emanuela, você não dançou, né? Pois é, senti sua falta. Aqui, se a sua vida fosse uma canoa, como que essa canoa estaria? Ela estaria virada, desgovernada, ou a sua canoa estava conduzida em águas tranquilas? Agora eu quero ouvir vocês um pouquinho. Como é que é a canoa da sua vida? Como é que está a canoa? Vamos supor que a sua saúde na canoa. Como é que é aquela Como é que está a canoa da sua vida? Canoa da sua saúde. Você deixou ela virar? Não deixei ela virar, não. Não deixou, não? Não, senhor. Eu segurei no reino dela e firmei o corpo. Segurou, firmou o corpo e foi. Muito bem. Quem mais que está segurando ele? Quem está deixando a canoa aí para correr abaixo, olhando para lá, olhando para cá? Daí a pouco chega na cachoeira. E aí, o que vocês vão fazer com a canoa? Quem mais? Vem cá, sua vida. Ninguém na vida de vocês não está. Então vamos seguir. Eu sei que tem muita coisa aí para ser falada, mas vamos seguir. Qual é a importância do meio ambiente para a nossa vida, para a nossa canoa? Neude, fala aí, gente, um monte de coisa. O que vocês guardaram? Qual é a importância? Olha, eu pergunto para vocês. No meio ambiente, nós temos vários reinos, né? Tem o reino mineral, tem o reino vegetal, tem o reino animal, o reino dos bichos e o reino animal, que é nós, ser humano, né? Aí eu pergunto, qual é a importância do reino vegetal, o reino das pedras, para o nosso meio ambiente e para a nossa vida? Qual a importância? Quando a gente viaja daqui passando aqui na Estrada Real, vai para o Ouro Preto, a gente olha de um lado e do outro, é tão buraco puro. Minas está toda esburacada, porque o povo tem que tirar pedra, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Quanto mais dinheiro ele com pedra, mais tem que tirar. O reino mineral. Eu vou perguntar para vocês uma coisa. Vamos supor que não existisse o reino mineral. Não existisse, não. Como é que a nossa terra estaria hoje? Vocês imaginam? Não? Como é que é? Uma boa provocação. Não estaria, gente. Ela não estaria. Vocês já imaginaram esse nosso planeta sem o reino mineral? Aonde que as árvores estariam seguras? Quem ia segurar as árvores?
nesse grito que a gente recebe, olha a nossa praça aqui, que delícias que existisse, né? Então, é isso mesmo, a função do reino vegetal, a primeira função dele é fazer fotossíntese. E a fotossíntese é trocar o gás carbono que nós expelimos por um oxigênio que nós respiramos. Se não tivesse um reino vegetal, não tinha jeito de estar vivendo, né? E o reino animal. Ele é importante. O reino animal é ele que faz o equilíbrio do ecossistema, né? Você vê uma minhoca, a gente pensa na minhoca não serve para nada, né? A minhoca serve para adubo. Dizem que no lugar que não tem minhoca, não tem tatu e não tem formiga, tem muito terremoto, né? Então, o reino animal faz. Ele tem uns instintos, uns instintos, né? O reino vegetal é um pouco mais evoluído do que o reino mineral. Oi. Então, o reino mineral, o vegetal é um pouquinho mais evoluído do que o mineral. Os bichos já são um pouquinho mais evoluídos, porque eles podem locomover, o vegetal não, né? Tanto eu falo assim, eu falava na casa com as meninas assim, ó, meninas, se vocês chegarem aqui para poder trabalhar aqui em casa e tivesse que fazer uma coisa só, então vocês já daram as plantinhas, porque o gato, ele vai lá e vai te pedir, o bebê vai chorar, a plantinha vai morrer ali caladinha, e eu do ladinho dela assim, ela morrendo. Se ela pudesse falar, ela falaria para mim, porque a gente pede água. Como você fala? Não é? Então ela não sabe. E qual é a diferença do reino nominal, o reino de nós humanos, para todos esses outros? Olha, uma ameba, ela, o que ela quer? Ela quer manter a sua sobrevivência, manter a sobrevivência da geração dela, garantir a geração futura, numa condição mais confortável possível. É isso que todos os bichos querem, não é? Os gatos, por exemplo, a gente vê muito isso. Eles gostam do conforto, né? De uma comidinha melhor. E nós, será que nós temos diferença disso? Nós queremos algo mais do que isso? Qual a diferença do ser humano? A diferença do ser humano é que nós temos valores transcendentes. O que é isso? São valores eternos. Então, nós buscamos valores espirituais, aquilo que os bichos não têm consciência. Valores que nos conectam com a nossa fonte. Quando eu falo da nossa fonte, quem quer isso? Quem é? Nos vê. Então grita bem alto. Deus, nós chamamos de Deus. Em outras culturas eles chamam de outros nomes. A fonte, né? Nós é Deus, né? Conecta a nossa fonte. Que valores são esses que a gente busca? É verdade, é justiça, é fraternidade e outros valores desse tipo, né? Então, são esses valores que fazem com que nós sejamos humanos. Agora, uma pergunta: qual é o percentual da nossa vida que nós vivemos buscando os valores que é próprio do humano? Quanto? Qual é o percentual da nossa vida que nós vemos exatamente que nem a ameba? Falando de novo, a ameba, ela quer sobreviver, ela quer a sobrevivência da sua espécie, ela quer conforto, ela quer prazer, ela quer poder sobre os
Então, agora, quanto tempo da nossa vida que nós vivemos só querendo isso? Né? Então é uma reflexão. Para a gente valer a pena ser chamado de ser humano, nós temos que aumentar o nosso tempo em que nós buscamos esses valores transcendentes. Não é à toa, já está escrito lá no livro sagrado, né? Busca o reino do céu e a sua justiça, e o resto será acrescentado. Mas eu acredito nisso mesmo? É? Mas a gente faz isso mesmo? Será que eu vivo mais tempo buscando o reino do céu e acreditando que o resto vai ser acrescentado? Aí cada um de nós vai ter que responder, né? E aí, ainda fala ainda. O meu. Oi? Obrigada. O mestre fala assim: o meu reino não é deste mundo, ensinando para a gente que nós temos que fazer diferente dos bichos, nós temos que estar buscando valores mais transcendentes. Então, isso é só uma diferenciação, é só mesmo uma provocação, como diz a Heloísa. Será que nós estamos vivendo igual ao ser humano? Né? Agora, aqui uma pergunta: você percebe alguma relação do meio ambiente com a sua saúde? Quem é já que tem uma experiência para contar para a gente, tem que perceber a diferença, perceber a influência do meio ambiente na saúde. Todos nós já tivemos. Estão lembrando a aula do meu tio? Eu citou vários exemplos aqui. A questão, ele falou, citou a questão da asma, câncer de pele, pneumonia, né? E às vezes outras doenças que às vezes a gente não percebe, né? São assim, ronco. Eu trabalhei 34 anos na área de saúde de noite. Então agora até aproximadamente 3 anos que eu estou aposentada. Então, até eu voltar ao meu normal, eu ainda sinto que eu vou exagerar, porque a gente tem 15 minutos para correr, às vezes com medo, a gente precisa ficar, ou dar um botão. E depois isso me incomoda quando eu percebo esse jeito, essa coisa brutíssima, essa pressa, esse sono assim que às vezes a noite não se me acostuma a dor, igual a dor do dia. Não acostumou ainda, que a gente não tem que dormir, né? Das muitas coisas que a gente meio ambiente, a gente volta a tenta voltar. E o que acontece é que a gente não faz essa relação. E é por isso que esse momento aqui é importante para a gente ter consciência nisso que eu estou passando agora, o que tem a ver com o meio ambiente, o que tem a ver com a minha casa, o que tem a ver com o meu meio ambiente da minha casa interna, né? Eu me lembrei que em frente à minha casa tem um pé de gamileira enorme. E aí o vizinho virou para mim e falou assim: isso aí não é gamileira não. Essa área aqui não presta não. Uma área enorme, na quando essa sala aqui maior, não presta não. Eu falei: como assim? Como assim? Não presta? Essa área não presta nada não. Tem pessoas que eles olham para uma árvore e eles veem a possibilidade de ganhar dinheiro com elas. Se elas não for uma área de dinheiro, não presta não. E eles falam isso
pessoas não têm. Quando eu fui fazer a varanda da minha casa, tinha um pé de mexerica ali. Aí todo mundo falou: ah, não, mas esse pé de mexerica vai ter que sair daqui. Eu estava produzindo pé de mexerica. Inclusive, esse aí nem podia falar com o empresário para emprestar, né? Porque estava muito mexerica assim. Aí, tem que arrancar esse pé de mexerica aqui, porque ele vai enfeiar a sua varanda. Aí, sou eu e meu marido, ficamos não, o seu pé de mexerica, não deixando cortar o pé de mexerica. Eu falei: ah, não tem jeito de fazer? Tem. Aí eu fui falar com ele: você vai fazer aqui, vai fazendo assim, quando chegar no mercado, para tudo que tiver lá, que for precisar do pé de mexerica subir, deixa ele subir, deixa ele subir. Nós tudo foi. Aí o pedreiro veio e falou assim: eu te dou 2 pés de mexerica para você arrancar isso aqui. Eu falei: eu não quero, tá bom. Eu te dou 2 adolescentes para arrancar a sua neta. Você quer? Aí, estamos lá, não deixamos o pé de mexerica. O pé de mexerica está bem da varanda. Um pouco dentro da cima da telha, outro pouco do lado, outro pouco dentro da varanda. Sabe? Ô, gente, parece que o pé de mexerica se viu tão ameaçado, que quando foi, para a pouco tempo, o pé de mexerica deu tanta flor e dobrou os galhos de mexerica dentro da varanda, por cima do telhado. Parece que eu senti o pé de mexerica falando: obrigada. Sabe? Gente, eu assim, eu fiquei muito sensibilizada pelos pés de mexerica. Sabe? E aí, eu fico pensando, eu tenho um ditado, um provérbio que fala assim: seja como o sândalo que perfuma o machado que o corta. E aí eu fico vendo uma árvore, quando nós vamos cortar uma árvore, aquela árvore está sendo cortada, até as folhinhas verdes dela lá no chão cortada, ainda está fazendo fotossíntese para não estar sujeira e está jogando no ambiente. Você já pensaram nisso? É um amor, né? Por quê? A árvore não sabe ser diferente, gente. A árvore só ama. Ela não é igual a gente, não. Ela só sabe amar. Então a gente está cortando ela e ela está amando, né? E aí, o pacto no meio ambiente. Eu não vou falar muito disso aqui, não. Vou pular, porque a Leodia já falou, né? O impacto do meio ambiente na nossa saúde. A demência, ela tem estreita relação. A poluição sonora, por exemplo, ela causa estresse, causa ansiedade. Todos nós sabemos, uma pessoa ansiosa não tem saúde, né? Ansiosa o tempo todo, eu estou dizendo. E todos nós temos ansiedade em algum momento, né? Outras, as doenças respiratórias, né? As doenças infecciosas, como dengue, todas as coleguinhas dela, leptospirose, doenças cardiovasculares, doenças de pele, né? Os vários tipos de poluições, ele traz vários agravamentos na nossa saúde. Aí nós falamos também, né? Ele falou, né? A falta de saneamento básico, o acúmulo de lixo, a poluição das águas, elas são causas das doenças também, infecciosas, a ameba, giardia e outras. E quais são as fontes da poluição? Né? O acúmulo de lixo, por exemplo, embalagem, plástico, papel, metal, produtos químicos para a agricultura, por exemplo, os fertilizantes, os pesticidas, os herbicidas. Eu me lembro, parece que foi em 2018 que pesticidas, fertilizantes que eram proibidos no país do primeiro mundo, aqui foi aprovado, legalizado. Foi em 2018, né? Eu achei esse um absurdo, né? O que eles estão pensando na nossa saúde? Quando uma pessoa assina e luta por uma lei dessa, será que o dinheiro que vai entrar no bolso dele é mais importante do que colocar veneno na nossa mesa, do que envenenar as águas, envenenar as terras? Né? Eu fiquei desconfortável com isso. Aí o esgoto doméstico, por exemplo, lá em casa tem uma lagoinha, aí nós
Eu lembro que quando, meu dia vai lembrar disso, o pessoal mais antigo me lembra da roda de carbono, a hora que eles soltavam uma fumaça enferrujada, a gente não aguentava de tanto tossir, eu morava na Rio Curado nessa época, sabe? Eu não aguentava tanto tossir. E as meninas também jogavam, e eu morava no centro, botava a roupa para guardar lá, eu ia pegar a roupa para mais suja, porque estava cheio de uns bolinhas pretas. Agora, uma coisa que eu gostaria de chamar bastante atenção, que é a sacola plástica. Uma sacola plástica demora 300 a 500 anos para decompor. O Brasil, ele consome 41 milhões de sacolas por dia. Vocês estão imaginando o que é 41 milhões? A minha cabeça não dá conta de pensar isso número, sabe? 41 milhões de sacolas por dia, 1,5 bilhões de sacolas por mês e 15 bilhões, eu nem sei quanto é isso, de tanto na minha cabeça não dá conta de saber. Que é muita sacola mesmo. 15 bilhões de sacolas por ano. Aonde essas sacolas são jogadas? No meio ambiente, nos rios e no mar. Aí as tartarugas, os peixes grandes, os mamíferos marinhos, vê aquela sacola lá, pensam que é comida. Eles pensam que é água marinha e comem e morrem. Mas quem é que importa com isso? Certa vez aqui em Patinga, criou-se uma lei para não colocar sacola no supermercado. Aí cada um levava a sua sacola de pano para poder trazer a sua compra. Ninguém quis, fizeram pressão para acabar com a lei. Você lembra disso? Pois é. Queria vender essa sacola, exatamente. Mas aí, o que eu fazia nessa época? Eu lembro que nessa época, lá em Belo Horizonte, tinha a mesma lei. Aí eu só não revogaram a lei, mesmo naquela época, sabe? Quando eu era adolescente, eu com essa minha tia, era um dia muito legal quando a gente ia no armazém fazer compra. Sabe o que a gente levava? Ele levava esse saco branco de passar pano no chão, né? E fazia as compras nele. Quem é mais velho lembra disso, sabe? Lembra? Quando a gente fazia as compras no saco? No saco. Pois é, comprava no saco. Olha, na Europa, todo mundo que vai fazer a compra leva a sua sacola. Porque se ele não levar, ele vai ter que comprar uma sacola. Só que não é sacolinha dessas, não. É uma sacola reutilizada. Para poder trazer, não usa isso não. Só aqui a gente vê a pessoa põe uma cebola na sacola, uma na outra, uma na outra. E aí eu fico devolvendo a sacola para ele, eu não preciso tudo não. E as pessoas colocando cada um em uma, né? Agora eu pergunto, quem é que ganha com esse tanto de sacola? Vai não. Quem que ganha com isso? Uma outra coisa também que eu queria chamar a atenção é a queima de resíduos orgânicos da cultura. A pessoa vai lá, capina a horta, e aí pega aquele matinho saindo, aquilo é o esterco que a gente põe no pé da planta. Não, mas está uma fogueira lá e queima. Né? Outra coisa também, a plantação de eucalipto é uma coisa que tem aqui na nossa região. Né? E eu conheço várias pessoas que defendem que o eucalipto ele não tira a umidade da terra, não. Garanto por estudos. Agora a pergunta é o seguinte: eu não sou especialista no eucalipto. Agora eu fico um pouco atrás da orelha. Quem é que está ganhando quando eu falo que o eucalipto é bom? Essa pessoa é bom para a terra. Essa pessoa, inclusive, falou para mim que quem tira a água da terra é bananeiro. E o eucalipto não tira a água da terra.